Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai estar falando sobre os tipos de rochas. Vamos lá, galera? Ânimo! Então, recordando alguns conceitos. Rocha é diferente de pedra. Rocha é um composto de um único ou mais minerais, por exemplo, o mármore. Já a pedra é uma substância sólida e bem dura, por exemplo, a pedra de gelo, como nós falamos em sala de aula. Então, só estou recordando. O que a gente vai trabalhar? Quais são os tipos? Quantos tipos? Nós temos 3 tipos, sendo rocha sedimentar, a magmática e a metamórfica. Tem aí um exemplo de cada uma dessas rochas para que vocês já possam entender, tá? E eu vou estar explicando mais a fundo para vocês. Vamos começar pelas rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas podem ser classificadas como intrusiva ou extrusiva. Intrusiva, ela pode ser denominada também como plutônica, tá? E as extrusivas, elas podem ser conhecidas também como vulcânicas, tudo bem? As vulcânicas, elas são expelidas, né, e solidificadas fora desse ambiente, diferente da rocha intrusiva. O que é intrusiva? Para dentro, tá dentro do processo das camadas. Lembra que vocês estavam fazendo a massinha, todas aquelas camadas que não deu tempo de terminar? Então, representa aquelas camadas, tá? Quais são os exemplos dessas rochas, né? Lembra que eu falei da pedra pómez, do granito, do basalto, que inclusive conseguiram identificar alguma dessas pedras aqui na escola, na sala de aula. Lembra disso? Então, agora partindo para as rochas sedimentares. Elas são divididas em 3 etapas. Como que nós conseguimos identificá-las, né? São agentes naturais. Quais são os agentes naturais? Chuva, vento, quente, frio, né? E aí podem vir dos oceanos por depressões. E aí elas vão formando, resulta o desgaste de alguma rocha pré-existente. Lembra daqueles fragmentos que a gente falou, os farelinhos de areia que eu até expliquei, mas bem superficialmente, que depois eles são arrastados e formam um novo tipo de rocha? Então, é isso que faz acontecer, né, a existência das rochas sedimentares. Então, tá aqui a primeira etapa dos agentes naturais, né, os oceanos, que elas podem sofrer o arraste para oceanos devido aos agentes, e elas são depositadas no fundo, como a gente vai poder observar a imagem aqui. Então, a gente tem a etapa 1, a etapa 2, que ela sofre o arraste para o fundo dos oceanos, e a etapa 3, como é possível observar. Inclusive, vocês estavam pegando esse modelo para a gente construir as camadas. Se vocês se recordam, também tem no manual. E as rochas metamórficas, né? Elas são tanto quanto diferentes. Nós precisamos passar por todos os processos, né? É a transformação de outras rochas, sendo a magmática, a sedimentar, que sofreram essas transformações físico-químicas. Como assim físico-químicas, professora? Mudança de pressão, de temperatura, e isso fez que mudassem essas características da nossa rocha, em termos de estrutura, composição, a textura, tudo bem? E aqui temos um exemplo, né? O que acontece? Então, do calcário, ela se transformou em mármore, as metamórficas. O argilito, depois desse processo, ele se transformou em xisto. O granito, ele se transformou numa gneiss. Se vocês quiserem, pode consultar esse link que também é bem legal a respeito. Explica passo a passo como acontece na natureza e em outros ambientes. E dá outros exemplos também para vocês. Tudo bem? E aqui a gente vai recordar, né? Falamos do que hoje na nossa aula? Nós tratamos de rochas sedimentar, magmáticas, metamórficas. Falamos das rochas intrusivas, extrusivas, que podem ser classificadas
como vulcânicas ou plutônicas. Vimos que nas rochas sedimentares há uma mudança da estrutura, da textura, porém ela pode ser formada das outras rochas, tudo bem? E aí eu gostaria que vocês observassem, né? Então aqui nós temos quais foram trabalhadas, as características e os exemplos, né? Pra gente recordar aí. E para finalizar essa nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem um exercício do aplicando seu conhecimento, tá? Que já está disponível ali no manual de vocês, exercício de 1 a 7. Os demais a gente faz na próxima aula e eu vou fazer a correção. Até mais, gente!